Olá, turminha, primeiro ano. Bora lá continuar, bora. Estamos no... Vamos ver aqui. Estamos no capítulo 12. Vamos complementar esse capítulo, lembrando que próxima semana já tem revisão. Então a gente ia falar sobre as dinâmicas territoriais do Brasil. Eu já havia falado, né? Já havia mostrado esse mapa e esse mapa com o Tratado de Tordesilhas, certo? Então o Brasil hoje, ele tem aproximadamente é ótimo, ele tem 26 estados e o Distrito Federal, que tem status de estado, portanto o Brasil tem 27 estados, sendo que o Brasil tem sua capital Brasília e o Distrito Federal não tem capital, porque a capital do Brasil está dentro do Distrito Federal, que antigamente era onde o Distrito Federal? No Rio de Janeiro, que se transformou no estado da Guanabara, depois vira simplesmente a capital do Rio de Janeiro, como eles chamam, Rio de Janeiro. Tá bom? Então como é que começa o Brasil mais contemporâneo, vamos dizer assim, do moderno para o contemporâneo? O Brasil, ele era habitado por indígenas, né? Mas de onde vieram esse povo? Eles vieram de 60 mil anos, diversos povos começaram a migrar, no período da glaciação se migrou também, porque formou uma ponte natural, já tinha gente na Ásia, né? Então formou uma ponte natural, eles desceram pelo Estreito de Bering, foram colonizando o continente americano, chegando nos longínquos lugares. Começaram pela América do Norte, chegaram à América Central e América do Sul. Outros povos vieram em pequenas embarcações e até que aportaram ali na parte oeste do continente americano, né? Vieram da Polinésia lá, né? Daquelas ilhas que são as muitas ilhas da Oceania, e acabaram aportando aqui na parte oeste do continente americano e foram povoando, pronto. Resultado, esses povos já eram os verdadeiros donos da terra, diversas tribos, né? Tupi, Tupi-Guarani, e por aí vai, não é isso? Né? E muitos grupos indígenas. Aqui no Ceará, a gente tem até hoje aquela tribo aqui nas margens do rio Ceará, que são os Tapebas, né? Eles ainda preservam muito de suas culturas. O fato é que, chegando, né? Você lembra do período das grandes navegações? Vê se você vem, vê se não se engana, entender das navegações. Quando chegaram aqui pelo continente americano no século XV, o Colombo, e chegou aqui ainda no século XV, 1500 a século XV, o Pedro Álvares Cabral com suas caravelas. Tá? Chegou o Pedro Álvares Cabral com suas caravelas, né? Aí, claro, isso não aconteceu de um dia para a noite, eles rezaram a missa lá, estavam os nativos olhando aquelas coisas admiradas, todo mundo empacotado de roupa, fedorento, que não tomava banho, aquelas coisas. Certo? Então você tem a chegada, a miscigenação, o genocídio, eles começaram a exterminar as nações, porque para eles índio não era gente, então eles podiam matar à vontade que não iam para o inferno. Essa que é a realidade, triste história do genocídio das populações brasileiras. Não é isso? Pronto, aí começou a miscigenação, a mistura dos povos, aí depois vieram os africanos, a gente fala disso depois ainda, né? Aí organizaram né, os três principais povos da formação étnica do Brasil: ameríndios, portugueses, né, europeus portugueses e negros africanos. E pitadas de muitos outros ao longo da história a gente vai falar. Tá bom? Então, começou a tentativa de organização política, a primeira foi a capitanias hereditárias. Né? O Brasil passou também pela mão dos bandeirantes, que conseguiu esse imenso território, como eu já falei para vocês no último vídeo. E claro, chegaram até a Amazônia e tal, né? Terras mais difíceis, por causa da densa floresta do tipo equatorial, que tinha muitos mosquitos, muitas doenças. Muitos não sobreviveram e morreram por conta de doenças
né, daquelas áreas, né, do Mato Grosso para lá, certo? Do Maranhão para lá, né, porque o Maranhão também tem áreas da floresta amazônica, tá? Aí tal, o Brasil é uma colônia de Portugal, cria o governo geral, falando rapidamente da história do Brasil, né? Governo geral, depois vem a história do Dom Pedro, né, da independência, em 1822, o Brasil passa a tomar suas decisões, em 1889 ele se transforma em república, certo? Em 1930 começa a Era Vargas. No governo Vargas, que governou o Brasil por 2 ocasiões, uma por 15 anos, a outra por 4, até ele suicidar, no governo Vargas é criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, da qual uma das finalidades era fazer o censo, que é a contagem da população, e também fazer a regionalização do Brasil. E o que é regionalizar? Regionalizar é você dividir o espaço. Para que serve? Serve para você melhor compreender, ter um entendimento maior daquele espaço e para que você possa melhor administrá-lo, né? Então o Brasil foi evoluindo, o IBGE fez essa regionalização. O Brasil, a princípio, antes da criação do IBGE, ele tinha 5 regiões, certo? Para efeito de estudos em universidades e escolas. Depois o IBGE tem a função de criar uma regionalização oficial, ele cria em 5 regiões, passa para 7, volta para 5, chega na atual divisão, né, a partir dos anos 60, atual divisão, e essa divisão vai sofrendo modificações, né? Alguns estados não eram estados, eram território, viram estados, tipo o Amapá, tipo Roraima, certo? Alguns nem viram estados e deixam de ser território, né? Territórios, melhor dizendo. O estado do Mato Grosso é dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, não é isso? Até que na Constituição de 88, isso foi 77, foi 78, entre vigor em 79, essa divisão do Mato Grosso. Até que ainda a gente vivia no regime militar. Até que em 1985, o Brasil se democratiza. Em 88 nós temos a nova Constituição, que o Brasil passou por diversas constituições, diferente dos Estados Unidos, que sofreu apenas modificação na Constituição que existe lá desde 1776, né, quando eles proclamaram a independência da Inglaterra. Então o Brasil passou muitas constituições. Sim, a nossa atual foi feita em 88, já sofreu modificações, são emendas, né? Emenda de... esqueci o nome agora, certo? Então, emenda constitucional, né? Quando você tem um acréscimo na lei ou uma modificação na lei, tá certo? Então, nossa Constituição é a nossa Carta Magna. A partir dessa Assembleia Constituinte, foram feitas também as últimas modificações da regionalização brasileira, certo? Então, o estado de Goiás se fragmenta em 2. O estado de Goiás, a região centro-oeste, era formada por Mato Grosso do Sul, Goiás, que era maior do que é hoje, e o Distrito Federal. Então, eram 3 estados mais o Distrito Federal. Certinho? Até que essa Constituição ela quebrou o estado de Goiás no meio e parte de Goiás não passou a pertencer mais ao centro-oeste, passou a pertencer à região norte, que é o estado de Tocantins. Então virou Goiás, virou Goiás e Tocantins, um do centro-oeste e um da região norte. Com isso, a região norte era a menos populosa do Brasil. Como ele ganhou aquela população que hoje é do Tocantins, ela passou a ser a segunda menos populosa. A menos populosa passa a ser o centro-oeste, que perdeu essa parte aí da população. Tá? Então nós chegamos à nossa configuração, são 5 regiões. Configuração atual. São 5 regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Né? Como o Brasil ele é um país que, se pudesse ser dividido em apenas 4 partes e a gente aproveitava só os pontos cardeais, ficaria fácil. Mas como o Brasil tem um probleminha, né, pelo seu desenho geográfico, então fica difícil dizer, aqui é o norte, aqui é o sul. Então chegou à conclusão que o sul é o que mais se adequa ao nome sul, certo? O nordeste, né, fica na parte mais a nordeste,
O Sudeste fica na parte mais a Sudeste. O Centro, por isso que não é Oeste, é Centro-Oeste, está na parte mais central, mas indo para o Oeste. E a parte Norte que está ali seria, eu poderia chamar até de Noroeste, se eu quisesse. Ou se eu dividisse o Brasil em várias outras regiões, eu poderia especificar melhor isso. Mas chegou à conclusão que é Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Tá legal? Pronto. Então, o Brasil ele passa a ser, após os bandeirantes, né, após o Tratado de Madrid, o quinto maior país do mundo e o maior país da América do Sul, respondendo por 47% do território da América do Sul, tendo 5 regiões, certo, que sofreram modificações e, por exemplo, tem regiões com muitos estados e regiões com menos estados. É claro que diante dos Estados Unidos, que não é tão maior que o Brasil, é até menor que o Brasil em termos de continente, eles têm 50 estados. O Brasil tem 26 e o Distrito Federal. Eles têm 49 e o Distrito de Colômbia. Né? O capital dos Estados Unidos é Washington. Tá bom? Então, quais são essas regiões? Vamos cantar a música que a gente aprendeu há muito tempo, né? No 7º ano, mas a gente vai cantar ela de novo, tá certo? Anota aí. Apenas vou falar agora do que? Do meu Brasil pra animar. Apenas vou falar agora do que? Do meu Brasil pra animar. Vamos dividir espaço, vamos regionalizar, para melhor entender e também para governar. Apenas vou falar agora do que? Do meu Brasil pra animar. Apenas vou falar agora do meu Brasil pra animar. O IBGE dividiu em 5 partes o Brasil: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, viu? Apenas vou falar agora do que? Do meu Brasil pra animar. Apenas vou falar agora do meu Brasil pra animar. Deu pra ver aí? Pronto. Então a região Nordeste tem 9 estados, muitos, né? Região Norte tem 7 estados, após o Roraima, Amapá se tornarem estados, certo? E após Tocantins ir lá para o norte, né? Separado de Goiás e ir lá para o norte. Então passou a ser 7 estados. Esse pessoal, qual é a diferença de estado para território? Porque território ele é governado diretamente pelo governo federal. E estado tem administração própria, pelo Ceará. Tem o Camilo Santana, que é o governador do Ceará, como já teve outros, Cid, Ciro, quem mais? Lúcio Alcântara, Tasso Gereissati, César Carlos, quem mais? Gílio Távora, né? Então foram muitos governadores que o Ceará já teve, certo? Quer dizer mais? Sim, então no estado ele tem administração própria, o território não, é governado diretamente pelo governo federal, tá? E também nós temos o Nordeste com 9 estados, né? O Norte com 7, o Nordeste com 9, Sudeste tem 4 estados, a metade, menos da metade do Nordeste, né? O Centro-Oeste são 3 estados e o Distrito Federal. Como o Distrito Federal tem estados, o estado tem até governador, né? Então seria 4 estados. Então se eu considerar o Distrito Federal como estado, ele é o menor estado da federação. Se eu não considerar ele como estado, tirar o Distrito Federal, o menor estado da federação passa a ser Sergipe, um estado nordestino, tá? Aí eu tenho o Centro-Oeste, que seria o 4 também, e o Sudeste 4, se eu considerar o Distrito Federal, eu volto a dizer. E o Sul com o menor número de estados, são apenas 3, é a menor região, região temperada e 3. Vamos aqui na página 176, tem assim, ó, o Brasil faz fronteira com quase todos os países sul-americanos, exceção feita ao Equador e ao Chile. Então o Brasil faz fronteira, né, com todos os países da América do Sul. Quais são eles? Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela,
Colômbia, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai. Então o Brasil só não faz fronteira com o Equador, o Chile não faz parte, certo? Nem com o Equador, nem com o Chile. Desses outros, vou dizer de novo para você não se confundir. Guiana Francesa, Suriname é outra Guiana. Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, certo? Paraguai e Uruguai. Nem com o Chile, nem com o Equador, certo? Faz fronteira. Tem até aquela história que pergunta assim, uma pata pôs um ovo entre o Brasil e o Chile. De quem é o ovo? A resposta é que o Brasil não faz fronteira com o Chile. Portanto, seria impossível a pata pôr o ovo. Não, é possível a pata pôr o ovo. Na fronteira do Brasil com o Chile é que é impossível. Então, suas fronteiras se estendem por 23.086 quilômetros, que corresponde a uma seção marítima de 7.367 quilômetros e outra terrestre de 15.719 quilômetros. São 570 municípios fronteiriços espalhados por 11 estados. Certo? Fronteiriços com esses países. Certo? Então, o Brasil, pegando aspectos gerais da América, ele é banhado pelo Oceano Atlântico, ele é recortado pela linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, 23 graus e 27 minutos, e a linha do Equador é 0. Tá? 0 grau, estou dizendo. Certo? Então o Brasil tem uma partezinha no hemisfério norte e a maior parte no hemisfério sul. Sendo que tem uma parte, que a parte corresponde aos estados da região sul, ou a região sul, certo? Que abaixo do Trópico de Capricórnio, portanto, tem clima temperado sul. Tá bom? Ok? Ok. Então o Brasil tem cerca de 8,5 milhões de habitantes e uma população superior a 210 milhões pela última contagem. Vai ter o censo agora no ano que vem, né? Certo? Que iam cancelar, mas já tinha dinheiro já para esse censo. Tá bom? Censo é a contagem da população, feita de 10 em 10 anos. Ok? Pronto. Então o Brasil é o quinto maior país do mundo e o sexto país mais populoso. Ele foi ultrapassado lá pelo Paquistão. Certo? Então, o Brasil é um país populoso, mas não povoado, ou seja, tem uma grande população, mas ela não está bem dividida pelo seu território. Tá certo? O Brasil é um país presidencialista, democrático, com 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Sua capital é Brasília. Ele pertence a um bloco econômico chamado Mercosul, com apenas países latinos e o Brasil, e mais a Venezuela temporariamente suspensa. E ele participa de um macrobloco, certo? Que não fazem fronteiras entre os países, a não ser a China, a Índia e a Rússia. A Rússia não faz com a Índia, mas faz com a China, e a China faz com a Índia, que seria o BRICS. Certo? O Brasil tem clima predominantemente tropical. A maior bacia hidrográfica do Brasil é a bacia amazônica. A maior floresta do Brasil é a floresta amazônica. Certo? O maior estado em extensão territorial do Brasil é o estado do Amazonas. A cidade mais populosa do Brasil é a cidade de São Paulo, e o estado mais populoso do Brasil é o estado de São Paulo. Certo? A maior ilha fluvio-marinha brasileira é a ilha de Marajó. O maior arquipélago é Fernando de Noronha. Certo? A maior ilha fluvial, quer dizer, de rio, é a ilha do Bananal, fica ali entre o Tocantins e o Goiás. Certo? O Brasil, ele é um país considerado em desenvolvimento, tornou-se independente em 1822 e aboliu sua escravidão em 1888, tornando-se república em 1889. Certo? Seu ponto mais alto é o Pico da Neblina, fica lá no estado do Amazonas, na região norte. Tá? Sua maior riqueza minerais é lá na Serra de Carajás, entre o Pará, o Maranhão e Tocantins. Certo?
Em termos de litoral, ele vai do Oiapoque, no Amapá, ao Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Em termos de pontos extremos, ele vai do Rio Ailã, no Roraima, ao Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, do Ponta dos Seixas, na Paraíba, ao Rio Moa, no Acre. Certo? O Brasil não tem dobramentos modernos, mas tem planaltos, planícies e depressões. E o Brasil não tem depressão absoluta, só tem depressão relativa. O Brasil foi colonizado por Portugal, é um país com religião predominantemente cristã, entre católicos principalmente, e protestantes. Tá? A maior bacia hidrográfica totalmente brasileira é a bacia do Tocantins-Araguaia. Tá? O Brasil é rico em recursos minerais. O Brasil tem carvão de boa qualidade, mas tem petróleo. O Brasil tem ferro, manganês, bauxita e muitos outros. Tá? O Brasil tem grande potencial para a agricultura, as terras férteis, conhecido como o país em que se plantar dá. Às vezes é preciso corrigir o solo, como fizeram a triagem no centro-oeste, no Cerrado, para produzir soja. O Brasil é um país de industrialização tardia, mas de um grande complexo industrial, principalmente formado por transnacionais. Tá? O Brasil, deixa eu ver o que mais posso falar do Brasil. Já falei do Atlântico, né? Clima tropical. Deixa eu ver mais. Vamos lá. Uma bacia hidrográfica já falei. Maior ilha fluvio-marinha. Lembrando que ilha fluvio-marinha é uma ilha que é delimitada pela água do rio e pela água do mar. O Brasil tem uma grande quantidade de água em estado líquido do planeta. O Brasil não tem vulcões ativos. O Brasil é um país baixo em termos de relevo, não tem vulcões ativos, não tem geleira, certo? Não tem lugares muito altos, certo? Não tem geleira e não tem terremotos de grande intensidade. Tem alguns terremotos pontuais, mas de grande intensidade o Brasil não tem ocorrência. Tá? Deixa eu ver o que mais. As principais cidades do Brasil são São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Fortaleza. São as 5 maiores. Tá legal? E, claro, a região mais desenvolvida do Brasil é a região sudeste, formada por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Espírito Santo. O Brasil possui ecossistemas específicos, como as planícies alagadas do Pantanal e a Caatinga, característica do semiárido nordestino. Além disso, o Brasil tem as florestas mistas de araucária, tem as pradarias que são chamadas de pampas, certo? Tem a grande floresta equatorial do planeta, que é a floresta amazônica, a maior parte está no Brasil, nem toda, mas a maior parte. Também tem a Mata dos Cocais, tem ainda resquícios daquilo que já foi a Mata Atlântica, nos mares de morro, certo? E uma grande biodiversidade. Tá legal? Então, é um país considerado como rico e pobre ao mesmo tempo. Rico como a Bélgica e pobre como a Índia. Ou seja, tem uma grande riqueza, a maior parte da riqueza está concentrada nas mãos de uma pequena parcela da população. Enquanto a grande parte da população não tem acesso a essas riquezas. Tá? O primeiro presidente do Brasil foi o chamado Deodoro da Fonseca e o atual presidente, o presidente Jair Bolsonaro, certo? A única mulher que foi presidente também terminou o primeiro mandato, mas no segundo mandato sofreu impeachment, que foi a Dilma Rousseff. Então, lendo mais um trechinho aí, essas características gerais do Brasil, né? Diretas e gerais. A Constituição de 1988 considera a faixa de fronteira uma largura de 150 quilômetros ao longo das fronteiras terrestres.
Fundamental para a defesa do território nacional, essa área está sujeita a regras espaciais de uso do solo, de propriedade e exploração econômica. Nela, a realização de obras de infraestrutura, como as voltadas para transporte, obras de engenharia, como pontes, e a exploração dos recursos minerais depende de autorização especial do governo federal. Por motivos de soberania, a segurança nacional, somente empresas controladas por brasileiros podem atuar na faixa de fronteira. Tá? Então vamos supor, se você achou petróleo aí no quintal da sua casa, o petróleo não é seu, o petróleo é do Brasil. Então eles vão desapropriar a sua casa, claro que você vai receber indenização por isso, para poder explorar o petróleo. Então você não vai ter direito à riqueza daquele petróleo encontrado no seu quintal. Em termos de, então, quer dizer, tudo que está abaixo do solo, é de propriedade do governo brasileiro, portanto, a propriedade do Brasil, do povo brasileiro. Só que no Brasil isso não funciona direito, a gente sabe muito bem disso, né? Certo? Com relação ao litoral, existe uma faixa, se não me engano, de 200 quilômetros, se não me engano. O número me falhou agora. De litoral são consideradas águas do Brasil, não pode ser invadida por navios de outros países, a não ser com autorização do governo brasileiro. E temos a nossa faixa de espaço terrestre. Esse espaço terrestre pertence ao Brasil. Então, para um avião de outro país vir, né, entrar nesse espaço, ele tem que pedir autorização do governo brasileiro. Contudo mais, existe o que a gente chama de soberania nacional. O Brasil tem direito a toda a sua área de fronteira, delimitada com os países, né, com consenso com os países sul-americanos, certo? Sua faixa de mar e sua faixa aérea, como eu disse. Então o Brasil tem soberania sobre isso. Tá legal? Então o Brasil é um país que tem a maior floresta, ou a maior parte da maior floresta tropical, no caso específico equatorial, do planeta, certo? Então nós temos aí, ó, na página 117, a Amazônia Internacional, tá vendo? Ó? A Amazônia Internacional, ela corresponde à parte real da Amazônia, todo o território amazônico. O pessoal diz assim, não, que o pessoal quer a nossa Amazônia, que eu vi um mapa do Brasil que nem coloca a Amazônia como sendo brasileira. Primeiro, ela não é totalmente brasileira, pertence a outros países também. Quando você faz um mapa de biomas, dos ecossistemas, evidentemente, às vezes você não coloca nem as fronteiras do país, bota apenas a fronteira do bioma. Então, a fronteira do bioma, a floresta amazônica, pega Brasil, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Venezuela, Equador, que não faz fronteira com o Brasil, mas tem a Amazônia, certo? Colômbia, certo? Peru e Bolívia, certo? Então todos esses países em conjunto com o Brasil, você pode ver aí, ó, no mapa, certo? Tem áreas da floresta amazônica. Então é responsabilidade de todos a sua preservação. Do Brasil também, o Brasil tem que preservar a sua parte, que a gente sabe que não é o que está acontecendo hoje. O governo está negligenciando a questão ambiental. As leis ambientais brasileiras são uma das mais, digamos assim, mais fortes do mundo, né? São uma das melhores do mundo, mas infelizmente não se cumprem as leis ambientais, né? Desmatamento ilegal, incêndios criminosos, o governo sem muita vontade de combatê-los, eis que é a verdade, né? Porque tem muitos interesses de muita gente muito rica ali naquela região, que quer devastar a floresta para fazer o quê? Plantar soja principalmente e criar pasto para gado. Muito bem aceito no mercado internacional. Então se faz necessário que a gente cuide da beleza natural nos dada pela natureza, né? Pelo clima, relevo, hidrografia, vegetação, tudo em conjunto forma essa imensa floresta. Então é de responsabilidade da gente cuidar delas, né? Há quem diga que nos foi dada por Deus. Então, se Deus nos deu, vamos cuidar. Vamos deixar essa floresta acabar, não, porque ela é um dos pontos fundamentais para o equilíbrio hoje climático do planeta, né? Se ela desaparecer, vai virar uma espécie de deserto hídrico, se bem que é possível isso,
Porque o que dá sustentabilidade à floresta é a própria floresta. Os solos são rasos. Não dá para plantar muita coisa. Certo? Você tem que fazer uma série de alterações. Porque o que dá sustentabilidade à floresta é a própria floresta. Uma coisa que daria certo lá, plantação de arroz. Mas tem tantos lugares a fazer correção de solo e tal, que você pode plantar, porque devastar uma coisa que é tão importante em termos de biodiversidade, em termos de clima, de relevo, de hidrografia, né? Para o mundo, não é só para o Brasil, não, é para o mundo. Então, todos esses países que compõem a Amazônia Internacional têm a responsabilidade de sua preservação, não só o Brasil. Então, é necessário que o Brasil faça a vigilância das fronteiras, todas elas. Porque se trata de questão de soberania. Aí cabe ao Exército, né? Exército, as forças terrestres. Cabe à aeronáutica, que são as forças aéreas. E por que não dizer a marinha, já que vários rios ao longo das fronteiras são navegáveis. E quem faz isso é a Marinha Brasileira. As forças nacionais, né? As três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica. Né? Ok? Então cabe a elas fazer essa proteção, a soberania nacional. Marinha pelas águas, Exército pela terra, Aeronáutica pelo ar. E claro, fazer o que a gente chama, e o INPE tem denunciado, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a devastação da Amazônia. Então cabe esses três poderes, e o vice-presidente está fazendo, não tão de maneira eficiente, já que ele fez um vídeo onde ele mostrou que não está tendo queimada na Amazônia, e mostrou o mico-leão dourado, que não é um animal típico da Amazônia, é um animal típico da Mata Atlântica. Então ele inventou aquelas imagens ali. Vamos ter seriedade, o vice-presidente parece ser uma pessoa séria, então que ele seja sério na preservação das fronteiras e na preservação, né, da floresta, na manutenção da floresta, combatendo de fato o desmatamento, principalmente o ilegal, e as queimadas, principalmente as queimadas na parte sul da floresta, onde o ar é mais seco, das queimadas, digamos assim, criminosas. Que às vezes lá, na parte mais chegando no cerrado, ela fica mais seca. Aí vem um raio, pega lá e aí foi natural. Ou aquele que não tinha intenção, é só abestado mesmo, tá aqui fumando cigarro, joga pela janela, vai passando coisa, pega fogo na mata, ponta do cigarro. Que é mais difícil, né? Isso tem que ser combatido, esses efeitos disso aí tem que ser combatido. Agora, principalmente tem que ser preso quem toca fogo de propósito lá, que é um crime ambiental gravíssimo. Existem leis para esse tipo de coisa. Tá bom? Na próxima aula a gente finaliza a apostila número 3 e a gente já começa a fazer a revisão para a nossa prova bimestral. Beijos para vocês e tchau, tchau. Fiquem aí com